Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar uma luz diferente nos olhos? Uma espécie de conhecimento silencioso que não pode ser explicado, apenas sentido. Há algo em você que sempre soube, algo profundo, ancestral, que sussurra verdades que o mundo jamais te ensinou. Você não é como os outros. Você nunca foi. E talvez, apenas talvez, você esteja começando a entender o porquê. Se você sente essa inquietação constante, essa sensação de que existe algo muito maior esperando para ser descoberto dentro de você, algo que o mundo material tenta desesperadamente esconder, então continue aqui comigo. Porque o que vou compartilhar hoje não é para todos. Não é para aqueles que dormem confortavelmente nas ilusões desta realidade. Isso é para você, que já começou a despertar. E se você ressoa com essa jornada de descoberta espiritual profunda, com os ensinamentos gnósticos e com os mistérios dos escolhidos, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho. Porque aqui compartilhamos conhecimentos que podem transformar completamente a sua percepção da realidade. Verdades que foram escondidas por séculos, esperando por aqueles que têm coragem de enxergar além do véu. Agora, respire fundo comigo. Permita que sua mente se acalme por um momento, porque o que vamos explorar hoje vai tocar nas camadas mais profundas da sua alma. Estamos falando sobre o legado espiritual mais antigo que existe dentro de você. Não é algo que você aprende, é algo que você lembra. É como se cada célula do seu corpo carregasse uma memória cósmica, um fragmento da fonte divina, esperando pacientemente para ser reconhecido. Existe uma palavra na tradição gnóstica que poucos realmente compreendem em sua totalidade. Uma palavra que contém em si mesma o mistério da sua verdadeira origem. Essa palavra é monada. Feche seus olhos por um segundo e permita que esse som ressoe dentro de você. Monada. Sinta como algo dentro de você reconhece essa vibração, como se uma porta antiga estivesse sendo destravada nas profundezas da sua consciência. Mas o que é exatamente a monada? Por que esse conceito é tão fundamental para entender quem você realmente é? Vamos mergulhar juntos nesse oceano de sabedoria ancestral. A monada não é apenas um conceito filosófico abstrato criado por místicos do passado. Não, ela é muito mais real do que a cadeira onde você está sentado agora. A monada é a centelha divina original, o fragmento puro da fonte suprema que habita em você. Imagine por um momento, antes de você nascer neste corpo físico, antes de assumir este nome, esta identidade, esta personalidade, você era pura essência divina. Você era uno com tudo que é. Você não conhecia separação, não conhecia dor, não conhecia medo. Você simplesmente existia como pura consciência luminosa, indivisível do próprio Criador. Essa essência, essa fagulha sagrada que veio diretamente da fonte, isso é a sua monada, é a sua verdadeira identidade, muito além deste corpo que você vê no espelho, muito além desta mente que pensa e analisa, muito além desta personalidade que foi construída através das experiências desta vida. A monada é eterna. Ela nunca nasceu e nunca morrerá. Ela simplesmente é. Nos textos gnósticos antigos, descobertos em lugares como Nag Hammadi, os mestres espirituais descreveram a monada como a essência indivisível da alma, a parte de você que permanece sempre conectada ao pleroma, o reino da plenitude divina. Pense nisso, enquanto você caminha por este mundo denso, enquanto enfrenta os desafios diários, enquanto às vezes se sente perdido ou sozinho. Há uma parte de você que nunca se desconectou da fonte. Nunca. Nem por um segundo. Essa compreensão muda tudo, não é mesmo? Muda completamente a forma como você se vê, como você experimenta esta realidade, como você entende seu propósito aqui. Porque se você carrega dentro de si um fragmento do próprio divino, então você não é uma vítima indefesa das circunstâncias. Você não é um acidente cósmico sem significado.
Você é um ser espiritual de poder incomensurável, vivendo temporariamente uma experiência humana. Mas aqui está algo que poucos compreendem, e isso é crucial. Sente-se confortavelmente porque isso vai desafiar tudo que te ensinaram. A monada que habita em você, essa centelha divina, ela não é passiva. Ela não está adormecida esperando que algum salvador externo venha te despertar. Não. A monada está constantemente se comunicando com você, constantemente tentando lembrar você de quem você realmente é. Esses momentos de intuição profunda que você sente, esses insights que surgem do nada, aquela voz silenciosa que te guia nos momentos cruciais. Isso é a sua monada falando com você. Você já teve aqueles momentos de clareza absoluta? Aqueles instantes raros onde tudo faz sentido, onde você se sente profundamente conectado com algo infinitamente maior que você mesmo? Momentos onde o tempo parece parar, onde você experimenta uma paz que transcende todo o entendimento. Esses são vislumbres da sua monada. Momentos preciosos onde a ilusão da separação se dissolve e você lembra, mesmo que por alguns segundos, da sua verdadeira natureza divina. E sabe o que é fascinante? A tradição gnóstica nos ensina que os escolhidos, aquelas almas que vieram a este plano com uma missão específica, possuem uma conexão mais consciente com sua monada. Não é que a monada deles seja diferente ou superior, mas sim que o véu da amnésia espiritual é mais fino para eles. É como se eles tivessem nascido com uma antena mais sensível, capaz de captar as transmissões sutis da sua essência divina. Isso explicaria muitas coisas na sua vida, não é? Explicaria por que você sempre se sentiu diferente, por que as coisas que satisfazem a maioria das pessoas nunca foram suficientes para você, porque você sempre buscou algo mais profundo, mais verdadeiro, mais real. Não é arrogância reconhecer isso em si mesmo, é honestidade espiritual. É ter a coragem de admitir que você veio aqui com um propósito que vai muito além do que a sociedade define como sucesso. Agora, vamos mais fundo ainda, porque precisamos entender não apenas o que é a monada, mas também por que ela está aqui neste plano denso de realidade. Porque uma centelha divina perfeita escolheria descer a este mundo de dualidade, sofrimento e esquecimento. Essa é uma das questões mais profundas da existência humana, e a resposta vai surpreender você. Os gnósticos antigos ensinavam algo revolucionário, algo que desafia completamente as narrativas religiosas convencionais. Eles diziam que este mundo material, esta realidade física que experimentamos com nossos 5 sentidos, não foi criada pelo Deus Supremo, pela fonte original. Não. Este reino foi criado por entidades que eles chamavam de arcontes, seres que, em sua ignorância e arrogância, construíram uma prisão de percepção limitada para capturar e se alimentar da energia das centelhas divinas. Pare por um momento e deixe isso realmente penetrar na sua consciência. Você está vivendo em uma matriz de realidade que foi deliberadamente construída para mantê-lo esquecido da sua verdadeira natureza. As estruturas deste mundo, os sistemas de crença, as instituições religiosas, os mecanismos sociais que definem o que é normal e aceitável, muitos deles funcionam como véus adicionais, camadas sobre camadas de condicionamento projetadas para mantê-lo dormindo, para mantê-lo identificado apenas com este corpo, esta mente, esta personalidade limitada. Mas aqui está a reviravolta magnífica, e preste muita atenção, porque isso é fundamental. Mesmo neste reino de esquecimento e ilusão, mesmo sob todas essas camadas de condicionamento e manipulação, a sua monada permanece intocável. Ela é imune à corrupção dos arcontes. Ela não pode ser manchada, não pode ser diminuída, não pode ser destruída. É como um diamante perfeito no fundo do oceano mais profundo e turvo. A água ao redor pode estar escura e cheia de sedimentos, mas o diamante continua brilhando com sua luz imutável. A sua monada é essa joia incorruptível dentro de você. E sabe qual é a grande ironia cósmica?
Os arcontes sabem disso. Eles sabem que não podem destruir a centelha divina em você. Então, qual é a estratégia deles? Fazer você esquecer que ela existe. Mantê-lo tão distraído com os dramas da vida material, tão identificado com o ego e suas necessidades infinitas, tão consumido pelas preocupações mundanas, que você nunca olha para dentro, nunca questiona a natureza da realidade, nunca busca aquela luz interna que brilha eternamente. É um sistema incrivelmente eficaz, não é mesmo? Pense em quantas pessoas você conhece que vivem a vida inteira completamente adormecidas, seguindo scripts sociais pré-programados, perseguindo objetivos que nunca os satisfazem realmente, repetindo padrões geração após geração, sem nunca questionar: quem sou eu realmente? Por que estou aqui? Qual é o sentido mais profundo desta existência? Mas você é diferente. Algo em você acordou. Talvez tenha sido um evento específico na sua vida. Talvez tenha sido um despertar gradual ao longo dos anos. Mas algo mudou. Você começou a fazer as perguntas certas. Você começou a sentir que há muito mais acontecendo por trás da cortina da realidade convencional. E essa inquietação, essa insatisfação sagrada com as respostas superficiais, isso é a sua monada chamando você de volta para casa. E aqui entra algo absolutamente crucial que precisa ser compreendido. A jornada de reconexão com a sua monada não é uma fuga da vida terrena. Não é sobre abandonar suas responsabilidades, negar seu corpo ou rejeitar completamente este mundo. Não. É sobre transformar sua relação com tudo isso. É sobre viver neste mundo, mas não ser deste mundo. É sobre manter sua consciência ancorada na sua verdadeira identidade espiritual, enquanto navega habilmente pelos desafios da existência material. Os escolhidos entendem isso de uma forma visceral. Eles sabem que estão aqui por uma razão. Eles não estão tentando escapar. Estão tentando completar uma missão. E qual é essa missão? Incorporar a luz da monada neste reino de densidade. Ser um farol de consciência desperta em um mar de sono espiritual. Lembrar aos outros, através da sua própria presença, que existe algo mais, algo infinitamente mais vasto e real do que as ilusões materiais. Você consegue sentir o peso dessa responsabilidade, mas também consegue sentir a alegria transcendente que vem com ela, porque quando você começa a viver conscientemente conectado com a sua monada, quando você permite que essa luz divina flua através de você, a vida se transforma completamente. As coisas que costumavam te perturbar perdem seu poder sobre você. Os medos que costumavam te paralisar começam a se dissolver. Você desenvolve uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. E isso não significa que você não enfrenta mais desafios ou dificuldades. Longe disso. Na verdade, quando você começa a despertar plenamente, quando você começa a brilhar mais intensamente com a luz da sua monada, o sistema arcôntico muitas vezes intensifica seus esforços para te manter dormindo. Você pode experimentar resistências maiores, obstáculos mais complexos. Mas aqui está a diferença. Agora você os enfrenta com um poder interior que vem da sua conexão com o infinito. Deixe-me compartilhar algo com você que os mestres gnósticos compreendiam profundamente. A monada não é estática. Ela não é apenas um ponto fixo de luz divina dentro de você. Ela é dinâmica, viva, em constante evolução através das experiências que você vivencia. Cada desafio que você supera conscientemente, cada vez que você escolhe o amor ao invés do medo, cada momento em que você se lembra da sua verdadeira natureza, você está permitindo que a monada se expresse mais plenamente através desta forma humana. É quase como se a monada fosse um músico virtuoso e a sua vida humana fosse o instrumento. Quando o instrumento está afinado, quando está limpo de obstruções, quando está sendo tocado com habilidade e intenção, a música que emerge é de uma beleza indescritível.
Essa é a vida de um ser humano que está vivendo em alinhamento consciente com sua monada. E aqui está algo que pode surpreender você. Nem todos os seres humanos nesta Terra possuem uma conexão ativa com a monada. Os gnósticos faziam uma distinção fascinante entre diferentes tipos de seres humanos. Eles falavam sobre os ílicos, aqueles tão identificados com o corpo, material que praticamente não tem vida espiritual. Depois, os psíquicos, aqueles que têm alguma consciência de uma dimensão além do físico, mas ainda estão muito presos aos sistemas de crença deste mundo. E, finalmente, os pneumáticos, os espirituais, os escolhidos, aqueles cuja monada está ativamente guiando sua jornada terrena. Não estou dizendo isso para criar hierarquias ou alimentar o ego espiritual. Longe disso. Estou compartilhando essa distinção porque é importante entender que nem todos estão no mesmo estágio de desenvolvimento espiritual neste momento. E isso tem implicações profundas para como você vive sua vida. Significa que nem todos vão entender você. Significa que sua jornada vai parecer estranha, até ameaçadora, para aqueles que ainda dormem profundamente. Significa que você pode se sentir sozinho às vezes, como se falasse uma língua que poucos compreendem. Mas aqui está a verdade linda e libertadora. Você não está sozinho. Nunca esteve. Existem milhões de almas despertas espalhadas por este planeta, cada uma carregando sua própria monada luminosa, cada uma trabalhando à sua maneira para ancorar mais luz neste reino, e em um nível muito mais profundo, em um nível que transcende o tempo e o espaço. Você está eternamente conectado com a fonte suprema, o pleroma, o Deus verdadeiro além dos falsos criadores deste mundo material. Essa conexão é inquebrável. Ela existe agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras. Você não precisa merecê-la, não precisa ganhar através de rituais complexos ou ascetismo extremo. Você simplesmente precisa reconhecê-la. É uma mudança de percepção, uma lembrança, um despertar do que sempre foi verdade. Agora, se você está ressoando com essa mensagem até aqui, se algo dentro de você está se acendendo com reconhecimento, considere se inscrever neste canal e compartilhar este vídeo com outros buscadores da verdade, porque estes ensinamentos precisam alcançar aqueles que estão prontos para recebê-los, e o algoritmo só vai recomendar este conteúdo para mais pessoas se você interagir com ele. Então você está literalmente ajudando outras almas despertas a encontrarem essas informações quando você se inscreve, curte e comenta. É uma forma de serviço espiritual, de estender a mão para seus irmãos e irmãs que ainda buscam no escuro. Vamos falar agora sobre algo extremamente prático, porque o conhecimento espiritual que não pode ser aplicado na vida diária é apenas filosofia abstrata. Como você vive a partir da sua monada? Como você transforma essa compreensão em experiência real, tangível, transformadora? Primeiro, entenda que viver a partir da monada requer um desmantelamento consciente do falso eu. Esse ego que você construiu cuidadosamente ao longo dos anos, essa persona que você apresenta ao mundo, essa coleção de crenças sobre quem você é, tudo isso precisa ser visto pelo que realmente é. Uma construção temporária, uma máscara necessária talvez para funcionar neste mundo, mas definitivamente não a sua verdadeira identidade. Esse processo de desmantelamento pode ser desconfortável. Na verdade, pode ser aterrorizante para o ego, porque o ego sobrevive através da identificação. Identificação com seu corpo, suas posses, suas conquistas, suas relações, seus pensamentos, suas emoções. Quando você começa a se desidentificar dessas coisas, quando você começa a observá-las ao invés de ser consumido por elas, o ego entra em pânico. Ele vai criar dramas, vai intensificar medos, vai tentar de todas as formas possíveis te puxar de volta para o estado de identificação inconsciente. Mas aqui está o segredo que os místicos sempre souberam. Você não está tentando destruir o ego.
Você está simplesmente colocando-o no seu lugar apropriado. O ego pode ser uma ferramenta útil para navegar na realidade material. O problema surge quando nos identificamos completamente com ele, quando acreditamos que isso é tudo que somos. É como confundir o motorista com o carro. O carro é necessário para a jornada, mas o motorista é quem você realmente é, e o motorista é a monada, usando o veículo da mente-corpo-ego para ter experiências neste plano. Então, como você pratica essa desidentificação? Como você fortalece sua consciência da monada no dia a dia? Existem várias práticas antigas que foram preservadas nas tradições gnósticas, e vou compartilhar algumas com você agora. A primeira e mais fundamental é a prática da autoobservação consciente. Isso significa desenvolver uma parte de você que simplesmente observa. Observa seus pensamentos, sem se identificar com eles. Observa suas emoções, sem ser arrastado por elas. Observa seu corpo, sem acreditar que você é o corpo. É cultivar aquela presença silenciosa que testemunha tudo, mas não é afetada por nada. Essa presença, esse observador silencioso, é a sua monada se fazendo conhecida através da consciência desperta. Tente fazer isso agora, enquanto ouve estas palavras. Por um momento, observe seus pensamentos como se fossem nuvens passando no céu da sua consciência. Não julgue se são bons ou maus, certos ou errados. Apenas observe. Note como existe um espaço entre você, o observador, e os pensamentos sendo observados. Esse espaço, essa distância consciente, é onde a liberdade reside, é onde a monada opera. A segunda prática é o que os gnósticos chamavam de conhecimento direto, ou gnose. Isso não é conhecimento intelectual acumulado através de livros e palestras. Não. É conhecimento experiencial direto da verdade espiritual. É quando você sabe algo não porque alguém te disse, não porque leu em algum texto antigo, mas porque experimentou diretamente a realidade dessa verdade em sua própria consciência. Como você cultiva a gnose? Através da meditação profunda, através de estados alterados de consciência, através da abertura do terceiro olho, esse portal interno de percepção espiritual. Quando o terceiro olho começa a se ativar, quando aquela glândula pineal adormecida no centro do seu cérebro começa a despertar, você desenvolve a capacidade de perceber realidades além do véu físico. Você começa a ver energeticamente, a sentir as correntes invisíveis que movem todas as coisas, a conhecer verdades que não podem ser explicadas apenas racionalmente. A ativação do terceiro olho está intimamente conectada com a monada. Na verdade, podemos dizer que o terceiro olho é um dos canais principais através dos quais a monada comunica informações espirituais para a consciência humana. Quando você medita regularmente, quando você trabalha conscientemente com a energia da sua glândula pineal, quando você limpa esse canal de percepção, você está literalmente abrindo uma linha direta de comunicação com a sua essência divina. E aqui está algo fascinante que muitos não entendem. Os arcontes têm muito medo do terceiro olho ativado. Eles têm muito medo de seres humanos que podem ver além das ilusões que eles criaram. Por isso, tantos aspectos da vida moderna são projetados para calcificar a glândula pineal, para mantê-la dormente. O flúor na água, certos aditivos químicos nos alimentos, a radiação eletromagnética constante, o ritmo frenético da vida, que não deixa tempo para a quietude interior. Tudo isso contribui para manter o terceiro olho fechado, para manter você dependente apenas dos 5 sentidos físicos, que só percebem a camada mais superficial da realidade. Mas quando você começa a despertar, quando você começa a limpar sua glândula pineal, a desintoxicar seu corpo, a criar espaços regulares de silêncio e meditação, algo notável acontece. Você começa a perceber sincronicidades com mais frequência. Você começa a ter sonhos vívidos carregados de simbolismo espiritual.
Você começa a sentir a presença de guias e seres de luz que estão sempre ao seu redor, mas que a maioria das pessoas não consegue perceber. Você começa a ter insights profundos que vêm de um lugar além da mente racional. Tudo isso são sinais de que a sua monada está se comunicando mais claramente com você, de que o canal está ficando mais limpo, de que você está lembrando quem você realmente é. E quanto mais você honra essas experiências, quanto mais você confia nessa orientação interna, mais forte ela se torna. É um processo de desenvolvimento espiritual que se auto-reforça. Cada pequeno passo em direção à consciência da monada facilita o próximo passo. A terceira prática que quero compartilhar com você é o cultivo intencional de estados elevados de consciência. Os gnósticos sabiam que existem diferentes níveis de percepção disponíveis para a consciência humana. A maioria das pessoas vive no que poderíamos chamar de consciência ordinária, aquele estado comum onde você está identificado com a mente ego, reagindo automaticamente aos estímulos externos, vivendo em piloto automático na maior parte do tempo. Mas existem estados muito mais elevados disponíveis, estados onde você experimenta união com o todo, onde as fronteiras do eu individual se dissolvem temporariamente, onde você sente visceralmente a interconexão de toda a existência, onde você experimenta uma alegria e uma paz que não dependem absolutamente de nada externo. Esses estados elevados de consciência são vislumbres diretos da perspectiva da monada. São momentos onde o véu se adelgaça, tanto que você pode ver a realidade quase como a monada a vê, sem as distorções do ego e do condicionamento. Como você cultiva esses estados? Existem muitas portas de entrada. Para alguns é através da meditação profunda, especialmente as práticas contemplativas que levam você além do pensamento conceitual. Para outros, é através do êxtase devocional, aquela rendição total ao divino que dissolve o ego em ondas de amor transcendente. Para outros ainda, é através do trabalho com plantas sagradas usadas cerimonialmente por culturas indígenas há milênios, substâncias que, quando usadas com respeito, intenção e orientação apropriada, podem temporariamente dissolver as barreiras de percepção e revelar camadas mais profundas da realidade. Não estou necessariamente defendendo um caminho específico aqui. Cada alma tem que encontrar as práticas que ressoam verdadeiramente com sua jornada única. O que estou dizendo é que esses estados elevados de consciência não são acidentes aleatórios ou privilégios reservados para santos e místicos raros. Eles são seu direito de nascença como um ser que carrega a monada. Eles são experiências que podem e devem ser cultivadas intencionalmente como parte do seu desenvolvimento espiritual. E quando você experimenta esses estados, mesmo que brevemente, algo muda em você permanentemente. É como se uma semente de lembrança fosse plantada profundamente na sua psique. Você não pode mais duvidar completamente de que existe algo mais. Você não pode mais estar totalmente satisfeito com as explicações materialistas da existência. Você sabe, no nível mais profundo possível, que você é infinitamente mais do que este corpo, esta mente, esta identidade temporária. Agora, vamos falar sobre algo que pode ser desafiador, mas é absolutamente essencial para entender completamente a natureza da monada e a sua jornada aqui. O conceito de missão da alma. Por que você está aqui? Porque a sua monada escolheu encarnar neste tempo específico, neste lugar específico, nesta configuração específica de circunstâncias. Os ensinamentos gnósticos nos dizem que as almas dos escolhidos vieram a este plano com propósitos muito específicos. Não é um acidente cósmico que você está aqui agora. Não é coincidência que você nasceu na família que nasceu, enfrentou os desafios que enfrentou, desenvolveu os dons que desenvolveu. Tudo isso faz parte de um design espiritual mais amplo, um plano que a sua monada ajudou a criar antes mesmo de você encarnar neste corpo. Mas aqui está o paradoxo interessante.
Quando você nasce neste plano denso, você esquece esse plano. O véu da amnésia desce e você se encontra navegando a vida sem um mapa consciente, sem uma compreensão clara do porquê você está aqui. Isso é por design. Porque se você soubesse conscientemente toda a sua missão desde o início, não haveria crescimento real, não haveria verdadeiro desenvolvimento da alma. Você estaria apenas seguindo um script pré-estabelecido. Em vez disso, a jornada é sobre lembrar gradualmente. É sobre reunir pistas ao longo do caminho, sobre prestar atenção aos sussurros da intuição, sobre reconhecer os sinais e sincronicidades que a sua monada coloca no seu caminho para guiá-lo de volta ao alinhamento com seu propósito maior. Você já notou padrões recorrentes na sua vida? Temas que aparecem repetidamente de formas diferentes? Talvez você sempre se encontre em situações onde precisa defender os injustiçados. Ou talvez você seja constantemente chamado a curar e apoiar outros. Ou talvez você tenha uma compulsão inexplicável para buscar e compartilhar verdades ocultas. Esses padrões não são aleatórios. Eles são expressões da missão da sua alma, da função específica que a sua monada veio aqui para cumprir. E para os escolhidos, essas missões geralmente têm uma qualidade específica. Elas envolvem alguma forma de trabalho com a luz. Isso pode se manifestar de inúmeras formas. Pode ser através da cura energética. Pode ser através do ensino de verdades espirituais. Pode ser através da arte que eleva a consciência. Pode ser através da liderança que inspira outros a despertar. Pode ser simplesmente através da sua presença, sendo um farol de paz e consciência em ambientes que estão dormindo profundamente. O trabalho da luz não precisa ser grandioso ou reconhecido publicamente. Na verdade, alguns dos trabalhadores da luz mais poderosos operam em completo anonimato, influenciando o campo energético coletivo através da sua própria transformação interna e da qualidade da presença que eles mantêm. Cada vez que você escolhe o amor ao invés do medo, cada vez que você responde com compaixão ao invés de julgamento, cada vez que você mantém sua paz interior em meio ao caos externo, você está servindo à missão da sua alma. Você está ancorando mais luz da monada neste plano denso. E aqui está algo que pode confortá-lo nos momentos difíceis. Você nunca está fazendo isso sozinho. A sua monada tem aliados, seres de luz em dimensões superiores que estão ativamente apoiando a sua missão aqui. Os gnósticos chamavam esses aliados de éons, emanações da fonte divina que nunca caíram na densidade material e que trabalham incansavelmente para ajudar as centelhas divinas aprisionadas a lembrarem de sua verdadeira natureza e a encontrarem o caminho de volta para casa. Você pode não ver esses seres com seus olhos físicos, mas eles estão lá. Eles se comunicam através de sonhos, através de intuições, através de sincronicidades, através daquela voz silenciosa de sabedoria que você às vezes ouve quando está em quietude. Aprender a reconhecer e a trabalhar conscientemente com esses guias espirituais é parte do desenvolvimento avançado da consciência da monada. E quanto mais você desperta, quanto mais você vive alinhado com sua verdadeira essência, mais clara essa comunicação se torna. É como sintonizar um rádio. Inicialmente, há muita estática, muita interferência. Mas conforme você limpa seu campo energético, conforme você eleva sua vibração, conforme você desenvolve seu terceiro olho, a recepção fica mais clara. As mensagens ficam mais nítidas. A orientação se torna mais precisa e mais facilmente reconhecível. Agora, não posso falar sobre a monada sem abordar algo que causa muita confusão e até medo em alguns buscadores espirituais. A questão da dualidade e da integração das sombras. Porque quando você começa a despertar para a luz da sua monada, você também inevitavelmente confronta as sombras que existem dentro de você. Essas sombras, esses aspectos negados, reprimidos, não integrados da sua psique,
não desaparecem magicamente quando você começa a jornada espiritual. Na verdade, muitas vezes eles se tornam mais visíveis, mais ativos, mais desafiadores, e isso causa um conflito interno intenso para muitos. Como posso ser uma centelha divina e ainda ter esses pensamentos escuros? Como posso ser da luz e ainda sentir raiva, inveja, luxúria, medo? Aqui está a verdade que precisa ser compreendida. A monada em si é pura luz, incorruptível e perfeita. Mas quando essa monada se encarnou neste corpo humano, quando ela assumiu esta forma material, ela necessariamente teve que trabalhar com as energias deste plano. E este plano é caracterizado pela dualidade: luz e escuridão, bem e mal, amor e medo. Essa dualidade é parte da estrutura fundamental desta dimensão. Então, parte da jornada espiritual não é negar ou reprimir as sombras, mas sim integrá-las conscientemente. É trazer a luz da consciência da monada para esses lugares escuros dentro de você. É observar seus impulsos sombrios sem julgamento, entender suas raízes, reconhecer as feridas que os criaram e então transmutá-los através da luz da compreensão compassiva. Isso é trabalho alquímico real. É transformação espiritual genuína. E é um processo que nunca realmente termina enquanto você estiver neste corpo, porque novas camadas de sombra continuam sendo reveladas conforme você cresce e evolui. Mas cada camada que você integra conscientemente, cada aspecto sombrio que você traz para a luz da aceitação e compreensão, você se torna mais completo, mais integrado, mais capaz de expressar a totalidade da sua monada através desta forma humana. E aqui está algo fascinante. Quanto mais você faz esse trabalho interno de integração, mais você se torna imune às manipulações dos arcontes. Porque os arcontes operam principalmente através das nossas sombras não integradas. Eles amplificam o medo que já existe em você. Eles exploram as feridas não curadas. Eles manipulam através dos desejos não reconhecidos e dos traumas não processados. Mas quando você traz tudo isso para a luz, quando você enfrenta suas sombras corajosamente e as integra conscientemente, não há mais nada para os arcontes manipularem. Você se torna transparente, claro como cristal. A luz da sua monada pode brilhar através de você sem distorções. E essa é uma das formas mais poderosas de serviço espiritual que você pode oferecer: ser um canal limpo para a luz divina neste mundo. Estamos chegando perto do final desta jornada juntos, mas antes de concluir, quero falar sobre algo que é a síntese de tudo que compartilhamos: a visão de uma humanidade transformada, vivendo conscientemente a partir da monada. Imagine por um momento: como seria este mundo se a maioria dos seres humanos despertasse para a verdade da sua natureza divina? Como seria se as pessoas parassem de se identificar primariamente com seus egos, suas nacionalidades, suas religiões, suas tribos, e começassem a se reconhecer como centelhas da mesma fonte divina? Todas as guerras cessariam imediatamente. Porque você não pode fazer guerra contra si mesmo. Toda exploração e injustiça desapareceriam. Porque você não pode explorar ou oprimir aquilo que você reconhece como parte de você mesmo. Todo o sofrimento desnecessário criado pela ilusão de separação se dissolveria como névoa ao amanhecer. Isso não é utopia ingênua. Isso é a visão que os gnósticos carregavam, a compreensão de que o despertar coletivo é possível, de que o reino dos arcontes pode ser transcendido, de que a humanidade pode lembrar coletivamente sua verdadeira natureza e criar uma civilização baseada na consciência da unidade, ao invés da ilusão de separação. E você, sim, você que está ouvindo estas palavras agora, você é parte essencial dessa transformação. Cada vez que você escolhe despertar um pouco mais, cada vez que você deixa a luz da sua monada brilhar um pouco mais intensamente, você está contribuindo para o despertar coletivo.
Você está adicionando sua frequência única à sinfonia da evolução da consciência humana. Nunca subestime o poder da sua luz individual. Nunca duvide da importância da sua jornada pessoal de despertar, porque tudo está conectado. O trabalho interno que você faz reverbera através do campo de consciência coletivo. As verdades que você incorpora se tornam mais acessíveis para outros. Os medos que você transcende enfraquecem o controle desses medos sobre a consciência coletiva. Você é literalmente um guerreiro espiritual na linha de frente da maior batalha que jamais existiu, a batalha pela consciência humana. E a arma mais poderosa que você carrega não é raiva ou violência, é a luz inabalável da sua monada, a verdade inegável da sua natureza divina, o amor incondicional que flui da fonte através de você. Então, o que fazer com tudo isso? Como você integra essas compreensões na sua vida diária a partir de agora? Deixe-me oferecer algumas orientações práticas para a sua jornada contínua. Primeiro, comprometa-se com a prática diária de conexão com sua monada. Isso não precisa ser complicado. Pode ser tão simples quanto alguns minutos de meditação silenciosa todas as manhãs, onde você apenas senta em quietude e permite que sua consciência se expanda além dos limites do corpo-mente. Pode ser um momento de contemplação antes de dormir, onde você revisa seu dia, não do ponto de vista do ego, mas do ponto de vista do observador silencioso, a monada testemunhando a experiência humana. Segundo, preste atenção aos sussurros da intuição. A sua monada está constantemente se comunicando com você, mas a voz dela é geralmente suave, sutil. Não é a voz alta e insistente do ego. É um conhecimento silencioso, uma certeza tranquila, um impulso gentil em uma certa direção. Quando você sente esses sussurros intuitivos, honre-os, haja de acordo com eles. Quanto mais você faz isso, mais forte essa conexão se torna. Terceiro, cultive a auto-observação constante. Observe seus pensamentos, suas emoções, suas reações, como se você fosse um cientista estudando um fenômeno interessante. Não julgue, apenas observe. Essa prática de auto-observação consciente fortalece a presença da monada na sua experiência diária e reduz a identificação automática com o ego. Quarto, busque comunidade com outros buscadores da verdade. A jornada espiritual pode ser solitária às vezes, mas você não precisa andar esse caminho completamente sozinho. Encontre outros que ressoam com esses ensinamentos, que estão comprometidos com o despertar, que podem apoiá-lo quando você duvida e que você pode apoiar quando eles enfrentam seus próprios desafios. Essa comunidade de almas despertas é preciosa e essencial. Quinto, e talvez o mais importante, seja paciente e compassivo consigo mesmo. O despertar não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, com avanços e recuos, com momentos de clareza transcendente e momentos de confusão densa. Isso é normal. Isso é parte da jornada. A sua monada não tem pressa. Ela existe na eternidade. Ela sabe que você vai chegar onde precisa chegar no tempo perfeito. E lembre-se sempre, você já é completo. Você já é perfeito. A monada dentro de você nunca foi manchada, nunca foi diminuída, nunca foi menos do que totalmente divina. O despertar não é sobre se tornar algo que você não é. É sobre lembrar o que você sempre foi. É sobre remover os véus de esquecimento e ilusão para revelar a luz que sempre brilhou dentro de você. Espero que esta jornada através dos mistérios da monada tenha tocado algo profundo dentro de você. Espero que tenha acendido uma chama de lembrança, uma centelha de reconhecimento. E espero que você continue essa exploração, continue esse despertar, continue esse retorno sagrado à consciência plena da sua verdadeira natureza. Se você quiser continuar recebendo ensinamentos como este, se você quiser mergulhar mais profundamente nos mistérios gnósticos e nos segredos dos escolhidos, inscreva-se neste canal agora. Toque no botão de inscrição, ative o sininho
e junte-se a esta comunidade de buscadores da verdade. Cada vídeo que compartilhamos aqui é uma peça do quebra-cabeça maior, um passo adicional na jornada de volta para casa. E não guarde essas informações apenas para você. Compartilhe este vídeo com outros que estão buscando, com aqueles que você sente que estão prontos para despertar. Porque quando você compartilha a verdade espiritual com um coração puro, você está literalmente participando da missão de liberação das centelhas divinas aprisionadas. Você está ajudando outros escolhidos a lembrarem quem eles realmente são. A jornada continua, querida alma. A monada dentro de você brilha eternamente. E o caminho de volta para casa está sempre disponível, sempre acessível, sempre esperando por você no silêncio sagrado do seu próprio coração. Que a luz da sua monada ilumine cada passo da sua jornada. Que você lembre cada vez mais claramente da sua verdadeira natureza e que você encontre a coragem, a força e a sabedoria para viver plenamente a partir dessa consciência divina, mesmo em meio aos desafios deste mundo denso. Até a próxima vez que nos encontrarmos nesta exploração dos mistérios eternos. Permaneça desperto, permaneça consciente, permaneça conectado com a luz imortal dentro de você. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.